Boa noite, pessoal. É muito bom ter aqui a presença de todos vocês. Estamos em mais um dia em que falamos a respeito da Palavra de Deus. Embora a gente não tenha a oportunidade de fazer cultos presenciais com toda a igreja devido às restrições agora que nós temos de público, lembrando que cada igreja só pode acomodar 30% da sua capacidade. Por essa razão, a gente resolveu fazer aqui o projeto Crescendo em Graça a partir das plataformas digitais. E por isso que eu sempre peço que você ajude compartilhando o link desse vídeo para os seus amigos, para o pessoal aí do seu WhatsApp, da sua igreja. Assim, a programação pode chegar a cada um no conforto do seu lar. Chame também a sua família, vamos envolver mais gente para que todos participem. Ontem nós começamos essa programação e todos os dias, de quarta até sexta, temos o plano de postar aí vídeos nesse mesmo horário, às 8 horas da noite. Então ontem saiu o primeiro vídeo, esse hoje é o segundo e amanhã será o último da parte da noite, mas a programação não encerra na sexta-feira. Pelo contrário, nós vamos ter ainda um encerramento que será sábado pela manhã às 9 horas. Dessa maneira, aqueles que não puderem assistir o culto de sábado, ou por serem grupo de risco, ou por estarem no revezamento na sua igreja, vão poder acompanhar o finalzinho da semana Crescendo em Graça. É claro que se depois você quiser assistir programação de outra igreja, ou mesmo da Novo Tempo, você pode fazer isso no conforto da sua casa. Justamente por essa razão é que nós estamos postando um horário um pouco mais cedo, a fim de que aqueles que querem assistir outros programas possam fazê-lo sem que haja aí uma concorrência de horários. Também é importante lembrar que o restante da igreja, mesmo aqueles que forem aos cultos, poderão acompanhar a programação assistindo em algum horário alternativo. Essa programação é para todos. Eu espero também que você aí que já recebeu o material especial na sua igreja, o projeto Reavivados para a sua missão, aquele livrinho verde, você esteja acompanhando. Nós começamos essa programação no domingo passado de manhã com uma live muito especial com o pastor Luiz Gonçalves. E assim nós temos lido aí cada dia esse material que foi preparado com carinho para a igreja, justamente como diz o título, estar preparada espiritualmente para a grande missão que nós temos de pregar o Evangelho. Então é importante você acompanhar esse material também. Querido, ontem nós falamos sobre um dia estressante na vida de Jesus. Você se lembra? Foi quando Jesus soube da morte de João Batista. João Batista não era apenas o precursor de Jesus, aquele que deveria anunciá-lo como Messias, mas era alguém muito querido, alguém muito próximo a Jesus. E Jesus sentiu a morte do seu primo. Agora, nós percebemos ontem que, a despeito desse grande baque emocional sofrido por Jesus, ele realizou um milagre da multiplicação de pães. E a cena termina com a multidão tão impressionada com esse milagre que eles decidem se acercar de Jesus para fazer o rei. Percebendo as intenções da população, Jesus dispersa aquelas pessoas e eles mesmos aproveitam para sair dali. Agora nós vamos ver a continuação dessa história e nós estamos usando como base aqui o Evangelho de João, mas hoje, especialmente, nós não vamos ficar apenas em João e eu já vou explicar o porquê. Mas você pode abrir a Palavra de Deus, nós estamos lendo aqui o Evangelho de João no capítulo 6. Antes que você estude comigo esse texto, eu quero convidá-lo para uma oração. Percebi que muitas pessoas deixaram ontem os seus pedidos de oração. Vamos continuar orando por eles. E você também pode fazer isso. Mandar aqui no chat o seu pedido de oração. Ok? Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento. Grande Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque juntos, mesmo que de forma digital, remota, podemos estudar a Tua Palavra e continuar essa programação para a honra e glória do Teu santo nome. Fica conosco agora, ao abrirmos a Tua Palavra, é o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Abriu a sua Bíblia aí em João capítulo 6? Muito bem. Em João capítulo 6 nós lemos a continuação dessa história. E eu quero que você atente aí especialmente para esses versos aqui, os versos 16 em diante. Diz a palavra de Deus: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar.
e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Nós vimos ontem que os discípulos participaram do milagre, eles viram as coisas acontecer, e como eles partilhavam da mesma perspectiva que o povo, eles devem ter se animado quando ouviram as pessoas com a intenção de fazer Jesus rei. Você pode dizer, mas como assim os discípulos partilhavam da perspectiva do povo? A grande verdade é que em Israel essa ideia de que o Messias seria uma espécie de rei, como nós explicamos ontem, alguém que não apenas devolveria Israel a sua soberania, mas que para cumprir isso expulsaria os romanos, era uma coisa generalizada. Os próprios discípulos acabavam tendo essa expectativa. E nós percebemos que, mesmo depois da ressurreição de Cristo, eles não abandonaram isso por completo. Pelo contrário, a gente percebe ali no Evangelho de Mateus, no finalzinho, que os discípulos perguntam para Jesus, que quando ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a pregação do Evangelho, nós percebemos que eles perguntam se é naquele tempo que Jesus iria restaurar a glória a Israel e o reino. Eles ainda tinham isso na cabeça muito forte. Então, não apenas a multidão recebeu um balde de água fria quando Jesus a dispersou, mas os próprios discípulos devem ter ficado um pouco decepcionados. Eles não entendiam como Jesus poderia ser o Messias e, portanto, o rei prometido na cabeça deles, um rei secular, e ainda assim não buscar glória, fugir de honrarias, não querer homenagens e não receber reconhecimento das pessoas. Isso não era lógico na cabeça dos discípulos, parecia um contrassenso. Então eu fico imaginando que naquela noite, onde eles estavam sozinhos, quantas incertezas devem ter passado pela cabeça deles, até mesmo o questionamento de se Jesus era de fato o Messias, se eles estavam acreditando de forma correta. Nesse momento é importante a gente pular para o Evangelho de Marcos, porque até o Evangelho de João, ele é muito sucinto em construir essa narrativa, mostrando que Jesus apareceu para os discípulos logo depois que uma tempestade tinha acontecido e eles já se achavam a uma distância considerável da margem. Vale lembrar que os discípulos eram pescadores, e a gente está aqui numa região onde existem alguns pescadores. E os pescadores são homens do mar. Mas a gente tem que se lembrar que mesmo naquela época, ser um pescador não implicava que a pessoa tivesse assim familiaridade com o mar, porque o homem antigo ele não era acostumado a nadar, acredite você ou não. Então, para os discípulos de Jesus, embora eles fossem pescadores, eles não estavam acostumados a entrar na água. Quando a gente olha assim, por exemplo, no final ali, na ressurreição de Cristo, Pedro, ele vai até Jesus para encontrá-lo, quando percebe que aquele homem que estava na praia era Jesus ressuscitado. Provavelmente ele já estava perto da margem, ele deve ter andado um pouco já onde os pés dele alcançavam. Mas eles não nadavam em alto mar, não era uma coisa comum para os discípulos naquela época, para o homem antigo em geral. Então, o medo de naufrágio se tornava ainda mais forte nessa circunstância, porque o mar era um elemento desconhecido. E é curioso que quando você vai para a mitologia, desde a época dos povos do Antigo Oriente Próximo, ali, de um período que cobre também o Antigo Testamento, a ideia de que os deuses comandam as águas, a ideia de que eles dominam esse elemento, mostra a divindade deles, o poder supremo deles. Então, ver Jesus andando sobre as águas era uma ideia que transmitia, dentro daquela cultura, o poder e a divindade de Jesus. Isso deve ter chamado bastante atenção dos seguidores de Cristo. Mas, quando a gente olha adiante, a gente percebe no Evangelho de Mateus que existem outros detalhes, e é por isso que eu vou recorrer a ele. Diz a Bíblia aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, onde nós acompanhamos também essa história. João já havia descrito um bom pedaço dela, mas aqui o Evangelho continua dizendo que
a partir do verso 28, um dos discípulos resolveu tomar a iniciativa, e foi justamente Pedro, aquele que é descrito nos evangelhos como o discípulo mais impulsivo. Pedro também, provavelmente, era o mais velho dos discípulos, porque a gente vê ele tomando a frente em muitos momentos. E naquela cultura, o mais velho é sempre respeitado. Como Jesus era um homem de cerca de 30 anos quando começou o seu evangelho, os discípulos não podiam ser mais velhos do que ele. Ao contrário do que a gente vê nos filmes e ilustrações, eles não eram homens carecas, grisalhos, pelo contrário. Os discípulos deviam ter uma idade desde jovens adultos até adolescentes. E a gente percebe isso porque João, um dos discípulos que morreu de morte natural, morre, de acordo com a tradição, perto do ano 100. Então, para que ele tivesse sobrevivido tanto, ele não podia ser um homem de meia idade lá pelo ano 30, ano 27, ano 30, que é o momento em que Jesus começa o seu evangelho, e o evangelho de Jesus se estende, na verdade, até o ano 31. O evangelho, a pregação do evangelho feita por Jesus. Então isso mostra para a gente que os discípulos eram mais novos do que a gente está acostumado. E talvez pela pouca idade, e por perfil mesmo, por característica, Pedro era um homem impulsivo. E justamente ele, aqui no verso 28, faz um pedido. Ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro queria muito, naquele momento, se encontrar com Jesus, tendo a mesma experiência que o mestre tinha. E Jesus o convidou e ele foi até Jesus. Diz aqui o verso 29 que ele desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. É interessante porque a gente já havia visto aí em João que mesmo antes de Jesus aparecer havia uma tempestade. E agora, andando sobre as águas, a tempestade continuava e Pedro sentiu pavor, sentiu medo. Ele se concentrou no perigo que estava ao seu redor. Ele se lembrou que estava no meio de uma tempestade e pior, se estar dentro de um barco na tempestade era algo que poderia despertar insegurança, andar fora do barco, uma coisa que era completamente inédita para ele, parecia algo realmente mais assustador. E Pedro, naquele momento, vacilou. E a Bíblia diz que ele começou a naufragar e a única coisa que ele fez foi dizer 3 palavrinhas: Senhor, salva-me! A Bíblia então relata que Jesus foi até ele, o tirou dali e diz que ele era um homem de pequena fé. E tanto o Evangelho de João quanto os demais que relatam esse episódio diz que a admiração dos discípulos cresceu e eles reconheceram: és verdadeiramente o Filho de Deus, dizendo isso em relação a Jesus. Note, esse episódio ele ensina várias coisas para nós. Em primeiro lugar, agora era o momento dos discípulos reforçarem a sua confiança de forma irrestrita em Jesus. Porque se eles haviam testemunhado o milagre da multiplicação, e se a atitude de Jesus no final, dispersando a multidão e se isolando, pode ter trazido algum tipo de dúvida a respeito do caráter de Jesus, se ele era ou não o Messias, agora era para eles aprenderem a confiar em Jesus de forma irrestrita. Se ele era capaz de andar sobre as águas, ele poderia dominar as circunstâncias. Ele poderia se declarar o Messias a hora que quisesse. Ele poderia cumprir qualquer coisa. E isso era uma demonstração íntima para aquele pequeno grupo de quem era Jesus e de como ele poderia ser digno de confiança. Talvez você também já tenha tido experiências pessoais que foram suficientes para você reconhecer que de fato Jesus é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que domina todas as coisas. Todos nós temos momentos em que podemos perceber de maneira especial Deus falando conosco e se mostrando como alguém digno de confiança. E a nossa resposta a isso deve ser uma resposta da fé. Devemos ter a nossa fé bem firmada nas demonstrações que Jesus tem nos dado, de maneira que mesmo diante das tempestades, das grandes problemáticas, dos desafios, dos dilemas da vida, nada abale a nossa fé. Não podemos naufragar, perdendo nosso foco naquele que é capaz de dominar os elementos e os perigos que estão ao nosso redor. Se nós não temos respostas, certamente Deus as tem. Outra coisa que nós podemos entender aqui
nesse episódio é que Deus age no tempo dele. Veja, Jesus poderia ter ido com os discípulos e tê-los tranquilizado a respeito da tempestade. Da mesma maneira, em João capítulo 11, Jesus poderia ter ido curar depressa Lázaro assim que ele foi chamado pelas irmãs. Muitas vezes, as ações de Jesus, elas podem parecer estranhas, mesmo grandes paradoxos, mas quando a gente percebe, ele tem um plano que é melhor do que o nosso, embora nós não consigamos muitas vezes compreender. Então temos que aceitar que ele sabe o tempo de fazer cada coisa, que ele vai agir no tempo e da forma como ele escolher, e sempre as escolhas de Deus serão suficientes e melhores do que as nossas. Uma outra coisa que eu aprendo nesse episódio aqui, e eu já mencionei por alto antes, é a questão de que Jesus de fato domina os elementos. Tanto nesse episódio como em outro, quando Jesus estava dormindo no barco e acalma a tempestade, os discípulos souberam e testemunharam que ele tinha de fato o poder de controlar os elementos. E Jesus dá várias demonstrações. No Evangelho de João, por exemplo, o primeiro milagre, o primeiro sinal que ele faz é transformar água em vinho. Jesus também controla a natureza, porque no mesmo Evangelho de João, o último sinal é fazer uma figueira se secar, de maneira que ela não produzisse mais frutos e as suas folhas caíssem. Então Jesus controla a natureza, os elementos, ele é dono desse mundo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que nele reside corporalmente a plenitude da divindade. Então Jesus não tem uma parte de Deus, ele não é metade Deus, metade homem, ele não tem ali uma porcentagem divina. Não, ele é Deus por completo. Ele tem toda a capacidade e poder divinos nele. Mesmo quando assumiu a forma humana, ele não abriu mão de nenhuma dessas habilidades, nenhuma dessas características. Ele continuou sendo plenamente Deus. Agora, plenamente homem, mas plenamente Deus. Uma outra coisa interessante dentro desse aspecto é nos lembrar daquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus como aquele que controla os elementos. E a razão que a Bíblia dá para que Deus tenha um absoluto controle das coisas que Ele tem ao seu redor, como a natureza, o mar, as plantas e tudo mais, é porque Deus é o Criador dessas coisas. E eu quero ler aqui no Salmo 24, um texto bem conhecido, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. O Evangelho de João também caracteriza Jesus como um agente da criação. A gente vê que sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus ele tem capacidade de controlar os ambientes e os elementos da natureza, porque foi Ele quem a criou. E sendo Jesus o Criador, Ele é soberano sobre a sua criação. Isso tem muita relação com o princípio da mordomia cristã, que é o princípio do dízimo. O que é o dízimo? O dízimo, assim como o sábado, é um reconhecimento de que Deus é Senhor de tudo. No sábado, eu reconheço que Deus é Senhor do tempo, quando eu devolvo para Ele uma parte do tempo que Ele me deu. Ele me deu 7 dias e um eu devolvo para Ele, porque nesse dia, de acordo com a Bíblia, Ele descansou, Ele santificou e abençoou. O dízimo também. Deus é dono de tudo, mas Ele me dá uma parte e como reconhecimento de que Ele continua sendo dono, eu devolvo apenas 10%. Veja, o princípio é o mesmo. É reconhecer a Deus por meio da devolução de uma parte do muito, do todo que Ele nos entregou. Seja uma parte do tempo ou seja uma parte dos nossos bens. Uma parte no tempo, no caso do sábado, quando eu devolvo para Deus um dia, e uma parte dos meus bens, quando eu reconheço a soberania de Deus através dos dízimos. Então, o dízimo não é algo que a igreja inventou, não é algo que é simplesmente uma regra eclesiástica, não. É um princípio que me leva ao reconhecimento da soberania de Deus. E quando eu vejo esse episódio aqui, eu percebo a soberania de Jesus sobre a sua criação. E é por isso que Ele a domina. Ele pode andar sobre as águas, Ele pode transformar água em vinho, Ele pode executar o milagre que Ele quiser, porque Ele é o dono da criação.
e eu preciso reconhecê-lo. Agora note uma coisa, eu reconhecendo ou não, ele continua sendo o dono de tudo. Se eu não reconhecer, não muda nada para Deus. Mas se eu reconhecer, eu vou colher os benefícios de entrar numa aliança com Deus. Não apenas reconhecer através dos dízimos, mas reconhecer dedicando o meu tempo, o meu talento e tudo que eu tenho e sou para glorificar a Deus, porque Ele merece. Ele é o Senhor da criação. E claro, esse reconhecimento envolve tudo isso que eu falei, inclusive os dízimos também. Porque é a minha maneira de reconhecer que esse Deus é provedor, esse Deus está no controle da situação, esse Deus pode fazer o que Ele quiser com a sua criação. Inclusive, o livro de Romanos fala que a expectativa ardente da criação é que a redenção chegue até ela. Deus prometeu restaurar toda a sua criação, colocá-la em ordem novamente. E Ele vai fazer isso, porque Ele é o Senhor da criação. Que Deus abençoe você. Cada dia, reconheça quem merece ser reconhecido. Coloque em Jesus todas as suas ansiedades, todos os seus fardos, todas as suas dúvidas, porque Ele é soberano. Que Deus abençoe você. Eu quero orar nesse momento para nós encerrarmos o segundo dia do nosso Crescendo em Graça. Mas antes, eu preciso lembrá-lo que amanhã, às 8 horas, nós teremos o último programa à noite. E finalmente, no sábado, nós vamos postar o vídeo às 9 horas da manhã com o encerramento dessa programação. Deus abençoe você, continue acompanhando, divulgando, para que todo mundo aqui do nosso distrito acompanhe a programação. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque Jesus Ele é soberano. Ele age no sentido de demonstrar quem Ele é, de maneira que nós podemos estar certos quando depositarmos a nossa fé debaixo do seu controle. Afinal, Ele é digno da nossa confiança, de esperarmos nele e certamente, se o fizermos, seremos recompensados. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada irmão, a cada pessoa que está estudando a Tua Palavra, para que todos nós possamos a cada dia tomar decisões no sentido de continuar permitindo que o Senhor controle, domine e reja a nossa vida. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Um abraço a todos, que Deus abençoe você e que você não se esqueça. Amanhã, às 8 horas, estaremos juntos para mais um assunto do Crescendo em Graça. Um forte abraço, Deus abençoe você.